Boa noite. Boa noite, pessoal. Né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Renato por ter nos convidado, não só a mim, tá? E dizer para vocês que o que a Maria acabou de dizer é uma das coisas mais importantes. Temos que ser cidadãos. E o cidadão, ele tem obrigações, mas tem direitos. E é o que a gente não está tendo nessa cidade, que é direitos. Eu nunca poderia imaginar que a gente seria expulso, esculachado, escorraçado das nossas casas, como estamos sendo no Rio de Janeiro, no pleno século XXI. Cidade que diz que vai promover Olimpíadas, Copa do Mundo e o encontro da juventude mundial, né, na Igreja Católica. Isso é uma vergonha para nós, é uma grande vergonha para nós sermos esculachados, né, desse jeito da nossa cidade. Isso não poderia estar acontecendo, mas infelizmente está acontecendo porque o Rio de Janeiro virou uma fazenda e fazenda Eike Batista e alguns outros poucos. Comunidade que é muito bonitinha para a Rede Globo. Né? A comunidade eu entendo como o Facebook, onde todo mundo se compartilha, se comenta, se curte. E na que eu vivencio a favela ao mundo. Né? Mais uma vez, boa noite. Né? Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Vitor Lira, sou morador da parte alta do Pico de Santa Marta. É uma das favelas muito cobiçada, tem uma vista muito bonita e um dos fatos aí que a gente não pode deixar de falar, que é por onde começou realmente esse projeto de cidade, que vem como uma parte do corpo chamado PP. E realmente eu sou morador que já estou na 5ª geração nesse lugar, vivenciei muita coisa de fato, e até hoje sou desrespeitado, sou discriminado, sou marginalizado nesse local, principalmente pelo poder público, a partir da entrada da unidade de polícia pacificadora. Santa Marta é uma favela que começou a ocupação na década de 30, com muitos imigrantes do Nordeste, Pernambuco, interior de Minas, interior do estado do Rio de Janeiro. Surgiu-se na Zona Sul, uma favela que muitos vieram imigrantes para a demanda da mão de obra da construção civil no entorno da cidade, em torno do bairro, que tinha, principalmente naquela área ali, muitos prédios de construção. E por muito sacrifício, muita dificuldade, aquela favela foi erguida pelas forças dos braços da perna dos moradores. Depois de muito tempo, de décadas de carência realmente de políticas públicas de abandono do Estado, a gente vive um contexto no Santa Marta um pouco diferente em relação ao que vivenciava anteriormente. Anteriormente nós vivenciávamos também, não somente a questão do abandono do Estado, mas uma das coisas que levou-se muitas vidas de jovens, adultos, crianças, enfim, a questão da venda de entorpecentes, o grande número de armas de fogo na mão de civis, que realmente hoje ainda é presente dentro da favela, essas armas de fogo, mas só que na mão de policiais, então não na mão de civis mais. A opressão ainda continua, mas só que agora é oficializada. E hoje nós vivenciamos um território, que a gente chama-se um território de negócios, porque anteriormente ninguém queria ir para esse lugar, ninguém queria dar atenção para essas pessoas, ninguém queria ter nenhum comprometimento de forma com esses favelados. E hoje, depois dessa implantação do projeto de segurança pública chamado PP, se transformou-se numa feira no parque, na Disneylândia, onde que megas empresários, a elite carioca, enfim, faz o que quer, o que bem entende, quando ele tem dinheiro para se pagar, quando ele tem dinheiro para explorar, especular de todos os segmentos. É uma favela que tem uma vista panorâmica muito bonita, e recentemente recebe aí um número considerável elevado
muitos turistas, né? E também com essa vinda desses turistas, com essa vinda desses megas eventos como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, nós sofremos arbitrariedades, principalmente nas partes mais altas das favelas, não somente no Santa Marta, mas acho que em outras favelas também. Os picos do morro é uma das partes mais cobiçadas. Então, nós vivenciamos diariamente pesquisadores, megas empresários, tentando desvendar o que é possível explorar nesse lugar. E nós sabemos, né, que depois dessa implantação da UPP nesse lugar, com toda a infraestrutura que foi se feito na favela, a construção de um plano inclinado, um asfaltamento da rua, que supostamente ela dá acesso para anteriormente uma creche que foi construída, né, para abrigar praticamente 200 crianças. Hoje ela abriga 120 policiais, e não construiu-se outra creche. Então criou-se expectativas de ser explorado e especulado em todos os segmentos, tanto na parte hoteleira, gastronômica, turística, cultural, porque hoje nós enfrentamos dentro das favelas também um processo de opressão, principalmente no funk, porque eu não consigo compreender como que eu, favelado morador, não consigo autorização e liberação pelo poder público ou pela polícia, que é o capitão da UPP, na verdade, que gerencia a favela, autorização para fazer um baile funk, e um mega empresário consegue essa autorização, que cobra aí para entrar assim, no baile funk 150, 200 reais. Dizem para mim que isso é integração, mas eu não vejo integração dessa forma, eu vejo segregação e exclusão realmente. Então eu vivencio uma casa sendo arrumada, mas não sei verdadeiramente para quem é essa casa que está sendo arrumada. Será que para eu, morador pobre, negro, favelado, lá do Pico de Santa Marta, é para outros ocupantes que virão ocupar o nosso espaço, que sempre estivemos ali? Ou seja, roemos o osso até hoje, e agora, na hora de comer o filé, eu não posso. Então, são ações arbitrárias, covardes, muita barbárie acontece e fica oculta dentro das favelas. Fica ali dentro preso, acuado, porque muitas pessoas, muitos jovens, pessoas de instituições, outros que se dizem intelectuais, poliglotas e tudo mais, mas na hora de botar a cabeça lá na guilhotina se omite. É muito bom, legal quando recebe recursos de fora para promover projetos sociais. Legal, bacana, mas aí na hora de intervir realmente nas questões sociais que tem dentro da favela a ser discutidas, as problemáticas que são dentro ali a ser resolvidos, e as arbitrariedades não, são poucos aqueles que querem se comprometer. Na verdade, costumamos dizer, um companheiro nosso, amigo, vizinho, morador, o Fiel, e também é uma das pessoas que recebe muita retaliação, repressão e perseguição, porque nós somos pessoas que damos seguimento à nossa luta, falamos a verdade, e não deixamos para que seja apagada a história, a vivência, a cultura, e que a verdade, a realidade que vivenciamos ali seja contada e transpassada nessa barreira invisível que é criada na sociedade em si. E a discrepância da mídia comercial, que é a nossa vizinha ali, Globo, que foi rotulado uma favela que se chama modelo. Eu acho que não pode se chamar uma favela de modelo. Modelo é uma coisa que realmente é concreta e oficializada, mas só que cada favela ela tem uma particularidade, cada favela tem a sua história, tem o seu histórico, tem sua autonomia. Então simplesmente nós podemos dizer sim, que foram experiências que deram certo, que possam ser replicadas em outras favelas, mas nunca se falar que aquilo é uma favela modelo. Isso é um pecado, é uma falta de respeito realmente. E eu sou um morador que sou jovem, apesar de ter uma vivência de fato, e vi muita coisa nessa minha vida, vivenciei muita coisa, mas encontro também muita dificuldade por ser jovem de estar me inserindo nesse contexto, principalmente dentro dessas articulações de favelas e outras coisas, pelo preconceito de tubarões
arcaicos que já estão aí no poder há muito tempo, como eu falei para vocês, que só sabem receber recursos para dar iniciativa, mas na hora de atuar não. Então isso para eles, nós jovens que temos uma outra metodologia, que não temos dedicar de ser corajoso, não tenho medo de nada, nós temos receio da covardia, nós sabemos disso, que nossa cabeça é prêmio a todos os dias, muito mais do que certos traficantes que estão aí sendo procurados. E é uma disputa de espaço, porque quanto mais pessoas terem conhecimento do que vivencia ali dentro da favela, vai ser mais difícil da miséria ser vendida, vai ser mais difícil dos recursos chegar ali e ficar dentro de certos locais que não são repassados para as crianças realmente de fato. Então fica um pouco complicado. E a gente enfrenta, principalmente dentro da favela, essas questões, por ser jovem e estar colocando seus questionamentos, e isso para os tubarões que estão lá há muito tempo é uma ameaça, né? Sim. Sou mãe de 3 filhos, um dos meus filhos é especial, assim, com muitas humilhações. Quando ele passou, e onde eles estiveram, a gente que moradia na favela não tinha valor. O valor maior é o que você constrói naquela comunidade. As amizades que você tem não é o valor material, não é o que eles quiseram oferecer pra gente. Apenas 18 mil reais para que a gente saísse dali, fosse morar na rua. Quando voltei, às vezes que voltei, pensando eu que estava votando pessoas que davam valor para o ser humano e na verdade não deram valor algum pra gente, principalmente a mim. Não só a mim, eu que sei que os valores como seres humanos tem que ser para todos, mas como tem uma criança, meu filho, hoje tem 18 anos, é uma pessoa comprometida, né? E isso, esse desrespeito para com a gente foi terrível. Então, hoje, ainda passo pelo peso. Esse trauma para mim foi terrível. Eu desrespeito muito a minha família. Meu marido não aceitou os 18 mil reais, como eles ofereceram. Realmente não dava, né? Ele é um trabalhador honesto, sabe muito bem, com 18 mil reais que se coloca com uma família, uma moradia com dignidade. E eles fizeram várias ameaças de botar a gente na rua, né? Se a gente não saísse, iria chamar alguém e colocaria a gente na rua, a polícia ou quem quer que seja, como se a gente fosse traficante, não sei. Não sei o que eles imaginaram. Sei que de respeito para com as famílias foram muitos. Foi a Nath que teve presente no solo. A gente falou com ele de respeito, né, com outras pessoas também, né, pessoas com bebês recém-nascidos, né, passando pelos mesmos, né, as mesmas humilhações de respeito. Então, a palavra dele, né, o que ele passou, a gente também passou, né, e muito mais coisas que falar agora, a gente é como se estivesse começando aqui, novamente. É isso aí, a gente... Boa noite. Eu estou sensibilizada com a Rosilene, né, que é uma tristeza, só que, vou te dar um exemplo agora, Rosilene, tá? A minha comunidade indiana começou a sofrer
como é que fala? Essa invasão, que eu digo invasão do poder público, invasão, né, do poder público, em 2012, janeiro de 2012. O antigo secretário Jorge Bittar, quando eu vi a foto dele aqui, até me arrepiei, não consegui olhar para ele. Ele chegou na minha comunidade, e ele vai voltar em 2014. Ele chegou na minha comunidade, Rosilene, botando terror, porque ele chegou, na minha forma de dizer terror, agora foi pior, mas em 2012, eu vou te dizer por que o terror. Porque ele chegou com falsas verdades. Ele chegou com mentira na comunidade. Ele chegou apresentando um projeto Morar Carioca, dizendo que teria disponível para a Indiana 200 apartamentos. Mas só que ele disse que não estava lá para tirar a comunidade, Rosilene. Ele estava lá para fazer melhorias. Isso foi o intuito de entrar na comunidade, levado pela Associação de Moradores. Ele chegou lá, disse que iria fazer melhorias e que a prioridade dele seria a área de risco, a beirada do rio Maracanã. A minha comunidade nunca aconteceu nada que ele dissesse que era área de risco. Mas ele chegou lá nesse intuito e nisso ele conseguiu mobilizar a cabeça de moradores que aceitaram os apartamentos. Só que eles ficaram felizes porque ele disse assim: a minha prioridade é a área de risco, mas eu tenho apartamento para quem quiser em triagem. Enquanto isso, com você não aconteceu isso, entendeu? Para quem quiser em triagem. Aí o que aconteceu? 2 semanas depois, os representantes da prefeitura voltaram à comunidade de casa em casa. E eu moro na Indiana Tijuca, a minha comunidade é assim plana. Não tem morro, não tem nada plano. Uma comunidade que você chega ali, só todo ano está lá. Chegou lá, aí 2 semanas depois, que eu estava te falando, eles chegaram lá de casa em casa, oferecendo apartamento e triagem, ou então 15 ou 20 mil reais. Só que com isso, o terror, ou você pegava a indenização, ou então o trator ia derrubar a casa. Aquilo bateu o desespero dos moradores daquela comunidade. Bateu o desespero, porque na mesma semana, foram 2 semanas, na terceira semana, já começaram a demolir as casas. Desordenadamente, o morador no desespero, chegou a morrer morador lá por causa disso. Morreu o morador desesperado por causa disso. Nisso, aquele sufoco, aquele desespero, coisa que a prefeitura nunca fez na Indiana, foi chegar lá para fazer nada de bom para a comunidade. Foi sim, para destruir, para tirar aquela comunidade. Tá? O que aconteceu? A comunidade se juntou, formou uma comissão de moradores, correu pedindo apoio da Pastoral de Favelas, fomos para a Defensoria Pública, que eu não sei, Rosilene, o que aconteceu na sua comunidade, porque infelizmente é o que eu falo, tem que se unir as comunidades, divulgar as causas, divulgar a situação, o que acontece, como eu hoje, Maria de Socorro, estou lutando e te digo, Rosilene, o poder público não conseguiu nos tirar de lá. Por quê? Porque nós corremos e hoje, a minha comunidade, Rosilene, infelizmente tem morador brigando com morador. É morador que quer ir embora e morador que não quer ir. Mas a maioria não quer ir. E com a minha divulgação, Rosilene, correndo atrás, indo para fora, pedindo apoio a muitas pessoas que nos apoiam, a várias, o Comitê da Copa, a Lutas, várias comunidades, como o Outro, como Santa Marta, Providência, Manquinhos, todas as comunidades a gente está junto. E isso, se tivesse acontecido, é o que eu falo, se tivesse acontecido antes, você estaria lá ainda. Se você tivesse pessoas te apoiando, outras comunidades, junto com você, porque o poder público, ele chega, Rosilene, como chegou na minha comunidade, chegou com falsas promessas e lá tentou se instalar. Só que a minha comunidade, eles não apresentaram nada, não tinha projetos, não tinha laudos, não tinha nada para apresentar na Indiana. O que eles fizeram? Quebraram a cara com os moradores. Por quê? Porque o senhor Pierre, que agora é seu secretário Pierre, e o seu subsecretário Marco Antônio, e o seu subprefeito da Grande Tijuca, Gustavo Trota, nunca foram na Indiana dizer assim: vamos fazer melhorias para essa comunidade. Foram sim, em 2012, para destruir, para acabar. Por quê, Rosilene? A Indiana é especulação imobiliária. Eles queriam o terreno, porque o metrô já está na Uruguai. Daqui a pouco ele vai para Barra. Então eu digo, Rosilene,
muito triste o que você falou, de repente você ter saído rápido de onde você mora. Por quê? Porque te pressionaram você, não sei se foi só vocês ou mais com famílias, pressionaram vocês saíram, e eu digo para você hoje, Rosilene, a Indiana é um exemplo, porque a comunidade está lutando. Amanhã já vai o ITERJ na minha comunidade, porque quem conseguiu? A Comissão de Moradores da Indiana, a Defensoria Pública, Maria Lúcia, e o ITERJ, aquela comunidade nasceu em 1957. Nós estamos em 2013 e nunca foi nada na Indiana. E agora, amanhã, o ITERJ já está marcado 10h30 da manhã para fazer regulação fundiária e dar título de posse para aqueles moradores da Indiana. Por quê? Porque o povo se uniu, correu para divulgar, e isso que eu quero pedir a todos que estão aqui, todas as comunidades que estão aqui presentes e pessoas de apoio, que a nossa luta tem que continuar, tem que ser como fala a favela, o André fala, todas as comunidades têm que se unirem contra o poder público e todos os lugares que estão querendo acabar, que é nosso, é o Maracanã, é a aldeia Maracanã, que os índios são cultura, os índios são, somos nós, né? Nós somos os índios, porque nós temos os índios, eu digo assim, eu sou índia. Eu sou indiana, sou índia. Porque ele mexeu com o índio, mexeu com o indiano. Bom, se a gente tem que falar de Vitória, eu vou deixar a Emília para falar depois, vou chamar a Dona Zélia, porque acho que todo mundo conhece a Dona Zélia aqui, né? Se não conhece, fisicamente, vamos ser sinceros, né? Mas são quase pouco mais de 20 quilos de uma resistência extraordinária. Isso daqui, posso dizer que venceu o prefeito dessa cidade. Porque a Arroio Pavuna vai ficar lá quase inteiro. E tiveram que pagar, vamos dizer assim, em relação ao que ofereceram para mim, 8.700, tiveram que pagar muito caro por uma beiradinha para passar uma ponte lá, tá bom? Boa noite a todos. Eu sou Maria Zélia Camilo da Associação de Moradores e Pescadores Vila Arroio Pavuna. Diferente aqui dos companheiros, de unidade, favela, lá nós chamamos vila, porque na realidade ele é uma vila. Foi uma vila de pescadores até recente, 96, ainda se pescava, quando a lagoa ainda estava limpa, né? Não tinha a poluição que tem hoje. E as pessoas realmente viviam da pesca. Tinha o privilégio dos barcos chegarem amanhã, cheio, como se diz, até a boca, né? A partir... Vou contar um pouquinho, né? Porque o tempo não é muito grande, são 5 anos, 6 meses de luta contra a prefeitura, primeiramente César Maia, em seguida o senhor Eduardo Paz. Bom, antes, em 88, tivemos o primeiro embate, quando começou a chegar as empreiteiras, imobiliárias, lá era mato, não tinha nem estrada, a gente andava por uma picada, ainda com um pedaço de pau na mão para tanger cobra e jacaré. Se escurecesse, não dava para voltar para casa, porque senão tinha como enfrentar uma jiboia, um jacaré e outros bichos. O progresso chegou a partir de 85. Em 88, chegou as imobiliárias querendo espaço para construir seus belos, grandiosos condomínios. E naquela época a gente não tinha conhecimento de defensoria para a gente correr atrás, né, juridicamente da questão. Então a gente apelava para os políticos. E os políticos davam lá o jeito dele, não sei como, e a gente permaneceu. Em 92, novamente, um novo embate, que já desmarcava tudo, e a gente tinha que sair, porque
pobre perto de rico, na cabeça deles isso não é aceitável. E traz novamente dos políticos. Conseguia se permanecer. E o tempo foi rolando. Em 2006, na época do PAN, mas não foi por causa do PAN, eles demoliram mais da metade da comunidade para construir um acesso, porque já existia um grande condomínio, que é o famoso Rio 2, de alto luxo, e a comunidade ali, pobre e feia o espaço. E da noite para o dia se uniu a Carvalho Rocha, a prefeitura e a aeronáutica, que era detentora da área, juntou os três, expulsou o pessoal rapidinho, deu lá umas indenizações e baixou o sarrafo, como diz o outro, com as máquinas, muito rápido, muito rápido. E nós ficamos, porque a ponte, quando foi construída em 70, nos dividiu. A parte maior ficou em frente onde é o condomínio e a parte menor, mais à margem da lagoa. E a gente então já sabia de antemão que nós seríamos as próximas vítimas. Né? Os condomínios, a rua se transformando, né, em avenida, os condomínios sendo construídos a série, e tínhamos sempre aquela sensação de que não estaria muito longe de sermos incomodados. Foi o que aconteceu em 2007. Chegando lá, a prefeitura, de surpresa, com aquela senhora marinheira que apareceu ali, que só ainda pôr o pé no chão e pinar o peito, parecia já um pitbull pronto para atacar. Já dava para entender porque a mulherzinha era feroz. E fomos pegos de surpresa muito cedo. Ela veio acompanhada de várias pessoas, se dizendo assistente social, e com uma quantidade muito boa de guardas municipais. E ela entrou nas casas, enquanto as assistentes sociais faziam o cadastro, os fotógrafos já entravam, nem pedia nem licença. Daí pegava as pessoas em cima da cama dormindo. E foi uma luta para encurtar a história, muito grande, porque nessa época eu já pagava, não só eu, como outras pessoas na comunidade, né, da vila, a gente pagava a SPU, né, Secretaria do Patrimônio da União, porque a terra é da União, embora estivesse com a aeronáutica, irmãos da aeronáutica. E ela não teria nenhum interesse em nos ajudar, como ela não ajudou o pessoal do outro lado, pelo contrário. Só deu as caras quando tudo já estava sendo aterrado, é que ela botou a placa dela de proprietária da terra. E teve lá os acordos, que todo mundo sabe, mas a gente não tem como comprovar, então não se pode nem dizer o que aconteceu entre os três, prefeitura, Carvalho Rocha e a aeronáutica. Pois bem, e nós vimos toda aquela situação. Quando a prefeitura veio, sabíamos que a aeronáutica nada faria a nosso favor. Muito pelo contrário. Corremos para a SPU, a SPU nos orientou a fazer uma queixa na polícia, que não tinha nem como fazer essa queixa, não sabia o nome de ninguém, só sabia que tinha estado na minha casa pessoas que entraram sem minha permissão, né, que fotografaram, mediram, que fizeram um cadastro, e foi feito o registro de assecuratório de direitos futuros. É um documento que já vale alguma coisa. E partimos para a Defensoria Pública. Então começamos o processo contra a invasão da prefeitura. Ficamos sabendo que era para revitalizar o espaço.
não tinha naquela época nenhuma obra importante. Revitalizar para poder botar as palmeiras, que ele gosta muito de palmeira na época, né? A vida toda. Uma palmeira valia mais do que uma casa de uma pessoa. Enquanto ele quer indenizar por 3 mil, a palmeira custava 10, 12 mil reais. E aí, caímos na luta mesmo, né? A União dizia que não desconhecia a intenção da prefeitura. Então, se a União, que nós pagamos para morar, pagamos uma taxa de ocupação, nos diz por escrito que desconhece, então tem uma marmelada muito grande aí, né? Começamos então a fazer a resistência. E anos a fios com essa briga contra a prefeitura de querer entrar para revitalizar o espaço. O César Maia terminou o mandato dele, entrou o Eduardo Paes e veio a questão, vamos tirar porque é área de risco. Área de risco por quê? Ninguém vive dentro d'água lá, nem a lagoa, nem o rio nos incomoda. Pois bem, então a Defensoria pediu o ITES, né? Pegar um ofício, solicitar o ITES para fazer uma vistoria de campo, para comprovar se realmente existia esse risco. Porque ela dizia que tinha feito o trabalho. Nós nunca vamos ver a prefeitura lá fazendo nenhum trabalho de campo para ver se era de risco ou não. Aí se comprovou que não era de risco, né? Eles estavam inventando para poder nos tirar. E passamos mais uma vez por essa questão. Não, fomos retirados porque a gente lutou e demonstramos que a prefeitura estava inventando, estava mentindo. A gente ia começar novamente a ter um sufoco danado. E foi isso que começou em 2010. Botaram o terreno para ser, como se diz, para utilidade pública. Fomos novamente para a União tornou a dizer que não tinha conhecimento das intenções, o Estado não foi lá pedir um território para construir pontes, por causa da Ponte Carioca, e novamente partimos para a batalha. E assim, viemos até agora, final de 2012, não fomos para a prefeitura, porque a intenção deles é que a gente fosse para a prefeitura para negociar, e a gente se recusava a isso, né? Que as negociações ou qualquer tipo de acordo que fosse feito, teria que ser feito na SPU, porque a União é detentora da terra. E por muito, porque se eu for contar aqui, demora muito, né? Passo a passo, né? O que aconteceu. E conseguimos levar a prefeitura para fazer as reuniões na SPU. Daí, como a aeronáutica que estava na outra ponta cedeu a terra para ser feito a via, e o meu lado, o lado da nossa comunidade, é o lado da ponte, não tinha mais como a gente ter escapatória. Se a aeronáutica não tivesse cedido a terra para fazer a via, a gente teria como lutar para que não fosse construída a ponte. Então, fomos para a SPU e entramos assim, várias reuniões para chegar a uma conclusão do que seria. Nossa exigência era que não retirasse a comunidade, porque eles queriam tirar a comunidade por inteiro. Queriam, na verdade, fazer uma limpeza social. Porque a ponte não tem 120 metros, a ponte só tem 23 metros na rua. E conseguimos, então, que permanecesse a comunidade e só fosse retirado somente 5 moradias e um comércio somente parcial. Não parcialmente, não seria um comércio inteiro. E exigimos também a questão da indenização, né, que fosse baseada no decreto que o Eduardo Paes lançou em 2011, que dentro desse decreto tinha um acréscimo de 40% em cima dos valores. E no final ele só queria dar os 40%, mas no decreto diz que vai até 80%, ainda conseguimos estender até os 80%.
E conseguimos, eu considero, uma vitória, porque a comunidade permanece, só saiu o necessário para tal ponte. Eu continuo no local, continuo na comunidade, e acho que, para mim, foi uma vitória. Porque, na realidade, o desejo deles, até o pós ter me envolvido, querendo que a gente estava atrasando a obra, 2 anos atrasando a obra não andava, e a gente chegou ao ponto que não tinha mais como não ter que negociar. A aeronáutica cedeu o espaço dela e nós ficamos engessados, sem alternativa de continuar na luta. É isso. Fiquei até um pouquinho assustado de levantar o papel na frente da Zé, eu conheço bem a Zé, tá? A Zé vai me dar um abraçado. Tudo bem. Só uma brincadeira, tá? Emília, por favor. Boa noite a todas e todos. Agradeço aqui a organização do evento, que está proporcionando aos moradores do Horto, está mais uma vez colocando para a sociedade a atrocidade que está acontecendo com os moradores da comunidade do Horto. Uma comunidade mais que centenária, uma comunidade mais que pacífica, que tem a sua origem operária, né? Já que nós estamos ali porque nossos pais, nossos avós, bisavós, muito contribuíram para que hoje o Jardim Botânico, e respeitamos muito o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, amamos, na verdade, aquele espaço onde nós fomos, que faz parte, né, da nossa convivência, fez parte da nossa infância, enfim. Mas amamos muito mais a nossa moradia, a nossa convivência, amamos muito mais o espaço em que nós moramos e vamos brigar até o fim para permanecer nesse espaço, dentro de nossas casas e no convívio dos nossos amigos. Bom, infelizmente, a comunidade do Horto está passando por esse processo de higienização que afeta toda a cidade do Rio de Janeiro, onde a classe trabalhadora hoje não tem mais o direito de permanecer, né, porque a elite, em nome dos Jogos Olímpicos, enfim, da Copa do Mundo, acha que tem que decidiram fazer a limpeza social. Então hoje não tem, eles acham que o pobre, o trabalhador, não tem mais o direito de morar na Zona Sul, de conviver lá no espaço da Barra, Recreio, né, que é a área onde a dona Zélia reside, e querem simplesmente expurgar, né, o povo trabalhador de suas áreas originárias. Felizmente, as comunidades, os moradores estão alertando, né, que é necessário haver resistência, que é necessário haver cada vez mais união, e essa união, essa resistência que vão estar fortalecendo cada vez mais o nosso direito. Porque no Horto, infelizmente, o que está acontecendo é vergonhoso. É uma situação, assim, mais que degradante, né, para a classe trabalhadora. Porque, na verdade, em nome, não é, da questão ambiental, em nome da pesquisa, né, em benefício do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico, estão querendo tirar mais da metade, mais de 80% dos moradores, de uma forma assim degradante e vergonhosa.